Oi pessoal, meu nome é Igor, eu sou aluno de mestrado do Programa de Biotecnologia de Recursos Naturais da UFC. Estou acompanhando o professor Murilo nessa disciplina de Bioquímica com vocês, como atividade do meu estágio de docência no mestrado. Como vocês já vêm vendo, eu vou ficar participando dos fóruns, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, e também vou dar algumas aulas. Então, a partir dessa, a gente entra nas macromoléculas biológicas propriamente ditas, começando então pelos carboidratos. Vamos lá. Não sei se vocês sabem, mas os carboidratos eles constituem a maior parte da matéria orgânica que existe no planeta. E isso vai ficar bem claro quando a gente for falar de fotossíntese. Mas esse fato ele está completamente associado à versatilidade de funções que os carboidratos eles podem exercer em todas as formas de vida. Os sistemas biológicos eles evoluíram utilizando os carboidratos como principal combustível do metabolismo energético. Eles vão constituir então boa parte dos intermediários que mantêm várias vias do metabolismo, né, e conexões é, dessas vias, como vai ser visto mais adiante na disciplina. Mas eles, sobretudo, formam oligômeros, polímeros conjugados com outras macromoléculas que exercem não só as suas funções, aquelas funções mais bem conhecidas, né, energéticas, como combustíveis imediatos e reserva, por exemplo, estruturais, né, como a gente vê nas paredes, é, celulares, na matriz extracelular, dos biofilmes, e também, né, funções aí de estabilização e modificação de outras macromoléculas, criando os glicoconjugados, que eu já comentei, mas também funções informacionais, associadas à sinalização, comunicação entre células, comunicação entre moléculas. Isso é crucial para, principalmente para os processos imunológicos, né? Então, em contexto de histocompatibilidade, discriminação do que é antígeno, do que é próprio, recrutamento dos efetores imunológicos, inibição desses mecanismos de combate, marcação de células, sinalização de apoptose, né, morte celular programada, é, adesão celular, diferenciação, migração, está muito associado também a contexto de câncer, né, na oncogênese, na metástase. Então, vários desses processos são mediados pela presença de oligosacarídeos, né, de carboidratos. Existe uma área que vem avançando bastante recentemente, que é voltada justamente para esse tema. É, ela é extremamente interessante, chama-se glicobiologia. Né? Ela tem aplicações extremamente promissoras, principalmente na área de saúde. Né? Eles investigam, por exemplo, a função desses carboidratos presentes em diferentes contextos fisiológicos e patológicos e grupos celulares específicos que expressem diferencialmente, né, que apresentem diferencialmente determinados tipos, padrões de glicosilação na sua superfície. Então, eles buscam esses padrões diferenciais que podem servir como, por exemplo, um marcador de doença e, assim, ser um alvo para uma terapia, uma abordagem diagnóstica, enfim, muito interessante essa área. Essa imagem traz alguns exemplos, né, desses processos que eu comentei. É, e um outro assunto muito importante nesse contexto é que muitos patógenos eles dependem justamente de um padrão de glicosilação nas suas proteínas externas para poderem interagir com os seus alvos moleculares e também para poderem se evadir da resposta imune dos hospedeiros. Né? Aqui é a representação genérica de um vírus interagindo com o seu receptor, o receptor que ele utiliza para entrar na célula. E aqui a imagem que eu trouxe, inclusive, na capa dessa apresentação, né, tem a ver com o nosso difícil contexto atual, que é o domínio da proteína S do SARS-CoV-2, que é justamente o domínio que reconhece e se liga ao receptor nas células, nas nossas células, para poder invadir as nossas células. Vejam que como essa proteína é glicosilada. Né? Todas essas estruturas coloridas aqui, em roxo, verde,
também. Tudo isso é glicosilação. Então essas glicosilações elas são extremamente importantes para o vírus tanto interagir como se evadir. Aqui mais uma representação desse domínio da proteína S, do SARS-CoV-2, aqui com o mapeamento, né, de todos os resíduos de asparagina que são glicosilados, né, nesse peptídeo. A proposta seria vocês pesquisarem sobre glicobiologia, sobre outro assunto interessante, glicoma, e trazer essas questões para o fórum, para a gente enriquecer a nossa discussão lá sobre esse assunto muito interessante. Aqui alguns exemplos de onde a gente encontra os carboidratos em abundância nos organismos, parede celular dos vegetais, que é constituído de celulose, pectina e hemicelulose, no exoesqueleto de artrópodes, que é constituído de quitina, na parede celular de algas marinhas, as algas vermelhas, que é constituída de AGA, da qual se extrai a agarose, tão importante para o nosso trabalho. No peptídeo glicano da parede celular das bactérias, nos biofilmes bacterianos, por exemplo, de dextranas, que formam a placa nos dentes dos mamíferos, nos grãos de amido, usados como reserva energética dos vegetais, né, que a gente vê células amiloplastos, né, que reservam, fazem essas reservas de amido. Da mesma forma nos animais, as rosetas de glicogênio aqui em azul, vistas em células musculares de mamíferos. Na matriz extracelular das células dos animais, uma composição extremamente complexa de carboidratos, né, contendo as glicosaminoglicanas, exercem diversas funções de preenchimento, organização celular, adesão, dão as características de tenacidade, elasticidade, resistência para tecidos conjuntivos. Tem um exemplo do ácido hialurônico, extremamente conhecido, ele está presente preenchendo alguns tecidos, mas também está presente no líquido sinovial das articulações, é um importante lubrificante, enfim. E o glicocálice, que fica, né, na superfície das células animais, e tem muito a ver com aquele contexto de sinalização dos carboidratos. Além disso, eu não coloquei a imagem aqui, mas a gente não pode esquecer que os nucleotídeos, nucleosídeos, ácidos nucleicos, eles têm na sua constituição moléculas de carboidratos que são a ribose e a desoxirribose, né? A ribose no RNA e a desoxirribose no DNA. Aqui é a sugestão de alguns temas para a gente trazer para o fórum, né? A gente discutir, se vocês quiserem. Se vocês pesquisarem, como eu já falei um pouco sobre glicobiologia, a ideia de glicoma, e também o contexto dos carboidratos para a indústria, né? Indústria papeleira, têxtil, alimentícia, cosmética, farmacêutica, de materiais, biocombustíveis. Qual a importância dos carboidratos nessas indústrias? Também a de insumos de pesquisa científica, a gente já falou da agarose, por exemplo, e também a importância médica e nutricional. Então são vários temas interessantes associados ao tema dos carboidratos. Toda essa versatilidade dos carboidratos é decorrente, obviamente, das propriedades químicas que essas moléculas apresentam, né? Então, resumindo aqui alguns fatos gerais sobre os carboidratos, esse nome carboidrato ele já diz muita coisa, né? Trata-se de carbonos hidratados, né? Essa fórmula geral segue a proporção de uma molécula de água para cada átomo de carbono, sendo esse N de no mínimo 3. De maneira geral, a gente pode dizer que na origem os carboidratos eles são constituídos apenas de átomos de carbono, oxigênio e hidrogênio, né? Eles são montados, né, no incrível processo biológico de redução do CO2 atmosférico a partir de elétrons e hidrogênios provenientes da quebra da água com a ajuda da luz, né? Também chamada de fotossíntese. Mas a composição dos carboidratos também pode ser modificada, outros grupos podem ser introduzidos através da diversidade metabólica, principalmente dos micro-organismos, né, trazendo aí grupos aminas, sulfatos, fosfatos,
para as unidades de carboidratos, formando moléculas extremamente diversas e complexas e derivadas, né? Eles podem variar muito em termos de tamanho, né, tamanho e massa. Também podem variar em organização, né, estrutural, conformacional, né, complexidade, podem ser ramificados ou não. Para os polissacarídeos, não existe assim, um tamanho específico, né, para a extensão que eles vão ter na sua cadeia. Diferentemente das proteínas que têm as suas sequências codificadas no DNA, né, a gente sabe exatamente onde começa e onde termina. A extensão da cadeia de um polissacarídeo depende da atividade das enzimas que fazem esse trabalho. Então, não é tão simples assim. Das funções, a gente já comentou, né? Energética, estrutural e informacional. E da possibilidade de modificações de outras moléculas, né? Proteínas, lipídios, e inclusive outras, por ligações covalentes com essas moléculas, a gente também já comentou. Os carboidratos mais simples, eles são chamados de monossacarídeos. Eles têm no mínimo 3 carbonos e na natureza ocorrem geralmente no máximo 7 carbonos, o que já é raro, mas sinteticamente é possível haver monossacarídeos maiores. Eles são denominados com esse sufixo -ose, então um monossacarídeo de 3 carbonos é uma triose, de 4 é uma tetrose, de 5 uma pentose, de 6 uma hexose, de 7 uma heptose. Eles podem ocorrer funcionalmente na forma livre, né, como intermediários metabólicos, ou exercendo, por exemplo, a função de principais substratos energéticos celulares, ou, né, função de fonte de carbono como precursores para vias biosintéticas, né, para formação de outras macromoléculas. Aqui os exemplos da vias de oxidação para a produção de energia. E eles podem também, esse exemplo, essas funções que eu falei, por exemplo, são típicas de hexose, né? A glicose é o principal substrato dessas funções que eu mencionei. E eles podem também funcionar como unidades para montagem de carboidratos mais complexos, né? Algumas poucas unidades de monossacarídeos formam os oligosacarídeos, né? E muitas unidades de monossacarídeos formam os polissacarídeos. A gente vai ver mais adiante. Existem alguns detalhes químicos que precisam ficar bem esclarecidos para que a gente possa compreender bem de onde vêm as propriedades dos carboidratos e como eles podem ser transformados nas reações do metabolismo. Então, na forma linear, os monossacarídeos eles podem ser ou polihidroxialdeídos, né, são aldoses, ou polihidroxicetonas, cetoses. Polihidroxi por quê? Porque quase todos os carbonos eles são oxidados a álcoois, né, contendo hidroxilas. Então são polihidroxi e um carbono é oxidado a aldeído ou acetona. Essas trioses, que são inclusive intermediárias da via glicolítica, como vocês vão ver no futuro, na disciplina, são os monossacarídeos mais simples que existem. O gliceraldeído é uma aldotriose, o seu isômero de função é a dihidroxicetona, que é uma cetotriose. São isômeros de função, eles têm a mesma forma molecular, só mudam na função orgânica que eles apresentam. Relembrando da química orgânica, né, aldeídos e cetonas eles apresentam uma carbonila, né, que caracteriza essas funções. E esse é o ponto mais reativo das moléculas. E guardem essa informação, que ela é importante para entender alguns processos. Todos os monossacarídeos, exceto a dihidroxicetona, apresentam estereoisomeria ótica, porque eles apresentam pelo menos um carbono assimétrico, como é o caso do gliceraldeído, que apresenta apenas um. Se alguém não lembra o que é um carbono assimétrico, né, um carbono sp3, né, portanto é o centro de um tetraedro, e ele tem que conter obrigatoriamente 4 ligantes diferentes uns dos outros. Então, para cada carbono assimétrico existem 2 isômeros um do outro,
duas moléculas que são quase idênticas, né, mas têm propriedades diferentes. É, isso é muito importante, né? São reconhecidos por enzimas diferentes, né? Então é importante diferenciá-las. Elas são como se fosse a imagem especular uma da outra, né? Ou seja, você não vai conseguir sobrepô-las se você tentar. Esses pares de isômeros eles são chamados de enantiômeros. Eles podem ser diferenciados experimentalmente pelo sentido para o qual eles desviam a luz polarizada. Então, o isômero D ele desvia a luz polarizada para a direita, vem de destrógeno, e o isômero L ele desvia a luz polarizada para a esquerda, que vem da palavra levógeno. Nesse tipo de representação, que é a projeção de Fischer, sempre se coloca o grupo funcional que contém a carbonila aqui em amarelo no topo da representação e a hidroxila colocada para o lado específico da nomenclatura. Então, se é o D, você vai colocar a hidroxila para a direita. Se é o L, você vai colocar a hidroxila para a esquerda. Essa é a convenção. Se para cada carbono assimétrico vai existir um par de isômeros diferentes, um monossacarídeo com mais de um carbono assimétrico vai ter, portanto, múltiplos isômeros. Né? E eles não vão ser a imagem especular uns dos outros. Então eles não são chamados de enantiômeros, eles são chamados de diastereoisômeros, que são isômeros óticos, né? Pelos mesmos motivos, mas que não são a imagem especular uns dos outros. Então, cada um desses isômeros, diastereoisômeros, eles são diferentes em propriedades, características uns dos outros, são reconhecidos também por enzimas diferentes, etc. E cada um deles vai ser um tipo de carboidrato diferente. Então, esses 4 dos 8 diastereoisômeros que existem para as aldopentoses são monossacarídeos diferentes. Então, por que eles teriam 8? Né? Eles têm 3 carbonos assimétricos, né, que estão aqui em vermelho, e se em torno de cada carbono assimétrico vai ter um par de isômeros, então seriam, portanto, 8 no total. Né? O total é sempre 2 elevado ao número de carbonos assimétricos que a molécula apresenta. Então, 2 elevado a n, sendo esse n o número de carbonos assimétricos. Aí, para classificá-los como D ou L, a convenção é a seguinte: a gente leva em conta a posição da hidroxila ligada apenas ao carbono assimétrico mais distante da carbonila. Ou seja, nessas pentoses aqui, essa é a hidroxila considerada. Então, são todas D-aldopentoses. Né? Ah, mas essa daqui está para a esquerda, essa daqui está para a esquerda. Não importa, a gente só considera a hidroxila do carbono mais distante, do carbono assimétrico mais distante da carbonila. São todos isômeros D. Aqui. Esses são os diastereoisômeros D das aldohexoses, que incluem glicose, manose, galactose. Uma curiosidade é que ao longo da evolução os isômeros D eles tiveram por algum motivo uma prevalência seletiva, mas existem algumas exceções, poucas exceções de monossacarídeos dentro de alguns polímeros que são na forma L. Eu acho que, se eu não me engano, na própria agarose tem um caso desses. Tem um termo especial para classificar pares de diastereoisômeros que diferem entre si na posição da hidroxila de apenas um dos carbonos assimétricos, são os epímeros. Por exemplo, a glicose é epímero da manose no carbono 2 e ela é epímero da galactose no carbono 4. Muito importante lembrar que a numeração dos carbonos ela sempre começa da extremidade mais próxima do grupo funcional mais importante, que no caso é a carbonila. Muito importante. No caso das aldoses, a carbonila vai estar sempre na extremidade, portanto, no carbono 1. E no caso das cetoses, o que caracteriza uma cetona é o fato de ela apresentar a ligação de oxigênio dupla com o carbono secundário. Então, a carbonila nunca vai estar na extremidade.
quase sempre no carbono 2. Aqui cetopentoses, aqui cetohexoses, o exemplo da frutose, caracterizando aqui a carbonila no carbono 2. Então cuidado com essa contagem.